Olá, hoje eu venho trazer para vocês uma passagem do livro João 8, do versículo 2 ao 12. Essa passagem do João 8, do 2 ao 12, mostra que Jesus não nos condena pelos nossos pecados, mas também ele não quer que nós continuamos vivendo no pecado. Tá? Ele não nos condena, como ele não condenou aquela mulher pega em adultério. O que ela falou? O que o Jesus falou para aquela mulher? Ela foi pega em adultério. O que ele falou para ela? Eu também não te condeno, mas vai-te e não peques mais. Ele não falou, vai e continua vivendo a vida que você quer. Não, ele falou, vai e não peques mais. Vai, mulher, vai e não peques mais. Essas palavras que Jesus falou para essa mulher. Tá? Vai e não peques mais. Ele não falou vai e vive sua vida. Continua vivendo no pecado. Não. Ele falou vai e não peques mais. Então, eu vou dar a lida nessa passagem do livro João, do 2 a 12, e vocês vão entender um pouquinho. Jesus não nos condena, mas ele não quer que nós continuemos vivendo no pecado. Vamos lá? Versículo 2. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com Jesus. Jesus sentando-se ensinava. Versículo 3. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio. Os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério e colocou ela ali no meio de Jesus e aquele povo. Versículo 4. E disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Versículo 5. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, Senhor, o que dizes? Os escribas perguntando para o Senhor Jesus. Tu, Senhor, o que dizes? No versículo 6, no versículo 6. Isto dizendo eles, tentando para ter o que o acusar, Jesus. Porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Os escribas, dizendo isto, tentando ter o que acusar Jesus. O que eles queriam? Que Jesus falasse o quê? Eu condeno-a. Para eles poderem acusar Jesus. Mas o que Jesus fez? Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não condenou. E o que Jesus falou no versículo 7? Mas como insistiram em perguntarem, ergueu-se Jesus. Ele ergueu-se e disse-lhe, aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Eles insistiram tanto. Senhor, o que dizes, Senhor? Aí o que Jesus disse para cada um deles? Eles insistiram tanto. Jesus se ergueu e disse-lhe, aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Jesus falou que dentre vós, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. No versículo 8. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus falou e inclinou-se e continuou escrevendo na terra. Versículo 9. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher. Versículo 10. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles que acusavam? Jesus perguntou de novo para a mulher. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Jesus perguntou para a mulher, ninguém te condenou? Versículo 11, respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno.
Vai-te e não peques mais. Que Jesus falou para ela? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não falou para ela, vai e continua vivendo no pecado, não. Jesus falou o que para ela? Vai e não peques mais, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus maus caminhos. E não peques mais. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus não quer que nós continuamos vivendo no pecado. Jesus quer que nós se arrependemos dos nossos pecados. Tá? Jesus não condena, mas ele não quer que nós continuamos no nosso pecado. Sabe por quê? Se nós continuarmos vivendo no pecado, nós não teremos a nossa salvação. Vai chegar aquele momento, quando Jesus voltar, a porta é estreita. Aquele que continuar vivendo no pecado, no momento que Jesus voltar, bater na porta, Jesus não vai poder abrir. Jesus vai falar o quê? Eu não te conheço. Não adianta você bater na porta, que eu não te conheço. Você não me ouviu, você continuou vivendo no pecado. Você continuou vivendo no pecado. Então Jesus não nos condena, mas ele não quer que nós continuamos vivendo no pecado. Tá? Versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em treva, mas terá a luz da vida. O que é que Jesus falou no 12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, quem segue Jesus, de modo algum, andará em treva. Quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, quando nós conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, de modo algum nós andaremos em treva, mas sim em luz. Tem a passagem no livro João 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos nos libertará. A verdade que nos liberta é Jesus Cristo. A verdade que nos ensina se chama Jesus Cristo. De modo algum, quando nós seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós andaremos em treva, mas sim em luz. Então, meu amado, Jesus não nos condena pelos nossos pecados, mas ele não quer que nós continuemos vivendo no pecado. Ele está pronto para estender a mão para ti. Ele está pronto para estender a mão para ti. Mas nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, nós precisamos se arrepender dos nossos maus caminhos. Mas sem o arrependimento, Jesus não pode fazer nada. Nós, primeiramente, temos que se arrepender dos nossos pecados e não viver mais no pecado. O que Jesus falou para aquela mulher? Pega em adultério? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ele não falou, eu não te condeno, vai. Eu não te condeno, mas pode continuar a vida que você está vivendo. Continua. Ele não falou isso. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ele falou, vai e não peques mais. Jesus quer que nós não pequemos mais. Jesus não quer que nós vivemos no pecado. Quando nós estamos vivendo no pecado, nós estamos vivendo na treva. Nós estamos vivendo nas trevas, quando nós estamos no pecado. Mas sem o arrependimento, Jesus não pode trabalhar nas nossas vidas. Primeiramente,
O primeiro passo é o arrependimento. Através do seu arrependimento, Jesus vai começar a quebrantar o seu coração. Jesus vai começar a entrar na sua vida. Jesus vai começar a transformar cada parte de você. Através do seu arrependimento. Mas primeiramente, primeira etapa, o arrependimento. Nosso arrependimento é a primeira etapa da transformação. A transformação é diária. É diária através de renúncias, através de situações que nós vamos viver no dia a dia. Todo dia teremos uma adversidade, todo dia teremos uma dificuldade para nós superarmos. Mas tenha certeza de uma coisa: quando nós seguimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos na luz. Jesus não disse que seria fácil, mas Jesus venceu o mundo. Então, primeira etapa, o arrependimento. Primeira etapa de tudo, o arrependimento. Jesus não nos condena pelos nossos pecados, mas Ele não quer que nós continuemos vivendo no pecado. Ele falou o que para aquela mulher? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ele não falou, eu não te condeno, mas continua vivendo no pecado. Continua vivendo nas trevas. Ele não falou isso, ele falou, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, primeira etapa é o arrependimento. Através do seu arrependimento, Jesus vai começar a te transformar. A te transformar, tá? A começar a quebrantar seu coração. Então, meu amado, vai e não peques mais. Jesus não nos condena pelos nossos pecados, mas Ele não quer que nós continuamos vivendo no pecado. Essa passagem é do livro João 8, do versículo 2 ao 12. Tá? Que aquela mulher pega em adultério, os fariseus, os escribas, levam essa mulher até Jesus, os escribas para poder condená-las, para poder condenar essa mulher. Mas Jesus falou o quê? Quem não tiver entre vós um pecado, atira a primeira pedra. Nenhum deles atirou a pedra, a começar pelos velhos, até os últimos, porque todos eles tinham pecado. Todos eles tinham pecado. Tá? Jesus falou o que para aquela mulher depois? Cadê aqueles teus acusadores? A mulher falou, foram todos embora. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus fala para você, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Fica na paz do Senhor, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amém.